Ainda falando sobre os ministros do governo Lula, falamos aqui da ministra do Turismo e olha esse número, 3 ministros do governo do presidente Lula deixaram o cargo de governador com recordes de desmatamento do Cerrado em um período de 8 a 10 anos. No Maranhão, administrado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, entre 2015 e 2022, o desmatamento do Cerrado atingiu quase 3 mil quilômetros quadrados no ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, publicados pelo jornal Folha de São Paulo. O cálculo leva em conta o intervalo entre agosto do ano anterior e julho do ano corrente. O Maranhão liderou o desmatamento do Cerrado, concentrando mais de um quarto de devastação no último ano. A Bahia também alcançou recorde de devastação em 10 anos. Foram desmatados 1.500 quilômetros quadrados entre agosto de 2021 e julho de 2022, um incremento de 55% em relação ao mesmo período anterior. No topo do desmatamento do Cerrado está ainda o Piauí, com 1.100 quilômetros quadrados desmatados de agosto de 2021 a julho de 2022. Diga, Zé. Pois é, quem são os donos da motosserra? São os governadores, eles que atuam, mas quem leva a fama? O presidente da República, né? Então, na gestão passada, o então presidente Jair Bolsonaro levava a fama de grande desmatador. E a gente vê que os governos estaduais é que fazem a política ambiental. Todos os governos têm ou uma secretaria do meio ambiente ou uma empresa da área exatamente de conservação ambiental, ou os dois, né? A secretaria de meio ambiente e também uma empresa na área de conservação. E os governadores é que são donos, então devem dar explicações esses ministros atuais, ex-governadores que inflaram ali aquela história de número de desmatamento no governo do presidente Jair Bolsonaro, enquanto a gente sabe que números por números, né, a gestão anterior não foi a grande desmatadora, como se fala por aí não. Agora é pegar esses dados e levar, né, entregar a Marina Silva para que ela lá em Davos mostre e explique quem são seus aliados devastadores e que mereciam o troféu motosserra. E você, Mota, que nos diz desses números? Mas o novo regime não ia salvar o planeta? Esse é um exemplo de que é muito importante que a gente pergunte: o que vale, o fato ou a narrativa? Olha, eu vou contar para vocês. Um dos livros mais importantes que eu li nas últimas semanas é um livrinho super fino que se chama As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. É um daqueles livros em que o prefácio é melhor do que o conteúdo principal. Vocês devem ler só pelo prefácio, que é de Gustavo Bertocci. O assunto do livro é educação. E a premissa básica do livro é que o currículo moderno das escolas, principalmente no Brasil, mas nos outros países também, ensina coisas inúteis e ensina mal. E não ensina aquelas coisas que são as mais importantes. Mas que coisas são essas que são mais importantes? Ler bem, escrever corretamente e raciocinar usando a lógica. Sem isso, as escolas acabam formando pessoas que aparentemente sabem ler e escrever, mas que, nas palavras de Gustavo, tomam por evidente algo que não passa de propaganda cuidadosamente elaborada. Assim, a pessoa age em função de gatilhos linguísticos, são os chavões, as frases de efeito, as lacrações. Esses gatilhos condicionam a vontade, envenenam o pensamento e estabelecem limites restritos para o nosso julgamento crítico. E aí, olha como ele encerra. Há quem repita palavras de ordem e frases feitas e paute suas ações de acordo com elas, sem suspeitar por um único instante que se transformou num robô político, um boneco de ventríloco, cujo discurso, sequestrado por ideologias, determina o seu juízo e as suas decisões. Você, Pavinato? Vou ficar aqui com um caso só do estado do Maranhão. O Maranhão, do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça,
ele foi o estado com maior perda de qualidade de vida e o pior desempenho socioeconômico do país. Não só em questão ambiental, mas em todas as áreas. Quando eu vou falar de renda familiar, a renda familiar atual no Maranhão é de R$ 634 por família. Ou seja, é como se no Maranhão todas as famílias sobrevivessem apenas do auxílio. Nós temos um índice de desmatamento, um índice de perda de qualidade de vida gigantesco, temos um IDH vergonhoso, nós chegamos a ter um IDH de 0,44 no estado do Maranhão. Então, é exatamente isso que o Mota falou. Nós precisamos nos despir do discurso e passar a olhar as ações. A gente tem que parar de ouvir ladainha, a gente tem que parar de ouvir desculpa esfarrapada, porque o discurso de Odorico Paraguaçu é sempre o discurso de Odorico Paraguaçu. A gente tem que olhar para o estado de Sucupira. A gente precisa ver como é que a população vive, a gente precisa ver quais são os problemas reais. E se ele, tendo que dar conta apenas do seu estado, do seu Maranhão, conseguiu levar o Maranhão, que já era um dos estados brasileiros, com os piores índices, com os piores indicadores ambientais e socioeconômicos, de justiça, de segurança, o que é que nós podemos esperar do seu trabalho em nível nacional? Você, Kobayashi. A gente precisa se lembrar de uma coisa que sempre acontece quando o presidente Lula tem a oportunidade, que é de aproximar o agronegócio do desmatamento. Parece que são coisas muito bem próximas na cabeça do presidente Lula. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, do último debate presidencial em que ele, no primeiro turno, tinha ali sorteado pelo mediador do debate o tema de agronegócio e ele, podendo perguntar ao seu adversário sobre combate à fome, sobre alimento, sobre emprego, sobre desenvolvimento, preferiu perguntar sobre desmatamento diante do tema agronegócio, como se fossem coisas muito próximas. Ele também, durante o pleito eleitoral, por várias vezes atacou as pessoas do agronegócio, vinculando-as ao desmatamento. Quem se lembra, né, do agrofascista, do desmatamento, chamou as pessoas do interior de São Paulo de capial ignorante. Essa é a correlação que sempre há na cabeça do presidente Lula, de agronegócio e desmatamento. Mas, curiosamente, diante destes nomes que se apresentam como ministros e ex-governadores, a gente vê de quais estados eles são, e estados recordistas em desmatamento. E aí nós vemos que são os estados do Maranhão, do Flávio Dino, da Bahia, do Rui Costa, e do Piauí, do Wellington Dias. Seus ministros não de indicação política, mas ministros de confiança, de primeiro escalão. E quando nós vamos comparar os números do agronegócio nestes estados campeões de desmatamento, a gente não vê números tão relevantes para a economia do país, como vemos, por exemplo, no Centro-Oeste, no interior de São Paulo e em outras regiões do país.